Olá e seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Hoje vamos falar de uma situação que é infelizmente muito comum e bastante frustrante. Tomar a medicação para a tensão arterial dia após dia e os números simplesmente não baixam. Se este cenário lhe soa familiar, então acredite, o que vamos conversar hoje é mesmo para si. A resposta para este problema pode estar bem mais perto do que se imagina. Esta é, sem dúvida, a grande questão, não é verdade? Porquê é que um medicamento que foi criado especificamente para ajudar parece por vezes não fazer efeito? Bem, a verdade é que a peça que falta neste puzzle complexo pode não estar na farmácia, mas sim no nosso prato e nos nossos hábitos do dia-a-dia. E é precisamente isso que vamos explorar a fundo. Para percebermos bem tudo isto, temos um percurso muito claro pela frente. Primeiro, vamos mergulhar no dilema da tensão alta. A seguir, vamos identificar aqueles inimigos que se escondem na nossa alimentação. Depois, vamos entender o papel central dos rins e da inflamação. Veremos também o peso do nosso estilo de vida e, claro, no final, a parte mais importante, como é que podemos de facto retomar o controlo. Muito bem, vamos então ao que interessa. Comecemos por enquadrar o problema, o tal dilema da tensão alta e a razão pela qual, em muitos casos, a medicação sozinha parece não ser a solução definitiva. E este é exatamente o cenário que gera tanta frustração. A pessoa segue a prescrição médica à risca, toma os comprimidos na hora certa, todos os dias, com a esperança de ver resultados, mas a tensão arterial continua teimosamente alta. É uma situação que, claro, pode levar a um grande desânimo, quase uma sensação de que se está a lutar uma batalha que não se consegue vencer. E aqui está o ponto-chave. A eficácia de um medicamento não acontece no vácuo. Ele atua dentro de um corpo que está a ser constantemente influenciado pelas nossas escolhas. O que comemos, a que horas comemos, como dormimos, tudo isto pode na prática estar a sabotar os benefícios que a medicação está a tentar trazer. Agora que já percebemos o problema, vamos entrar numa espécie de fase de investigação para identificar os principais culpados. Prepare-se para conhecer um trio bastante perigoso que, muitas vezes, sem darmos conta, se esconde na nossa comida e mina ativamente o nosso tratamento. E aqui os temos, bem diretos: o excesso de sal, o excesso de açúcar e, claro, os alimentos processados. Vamos olhar para cada um com atenção, porque a forma como eles atuam no nosso organismo é por vezes silenciosa, mas tem um impacto tremendo. Comecemos pelo sal. O problema aqui é duplo. Por um lado, o sódio faz com que o corpo retenha mais líquidos. Mais líquido no sistema circulatório significa mais volume. E mais volume significa mais pressão. Simples. Mas há mais. O excesso de sal também afeta diretamente as paredes das nossas artérias, tornando-as mais rígidas, menos elásticas. E uma artéria rígida, obriga o coração a bombear com muito mais força, o que, como é óbvio, aumenta a pressão. A recomendação oficial aponta para um máximo de 6 gramas de sal por dia. Mas aqui fico alerta. A maior parte deste sal não vem do saleiro que temos na mesa. Ele vem escondido no pão, nos queijos, nos enchidos, nas sopas instantâneas, nas refeições pré-feitas. É incrivelmente fácil ultrapassar este limite sem sequer nos apercebermos. Agora vamos falar do açúcar, um culpado que muitas vezes passa completamente despercebido quando o assunto é tensão arterial. O que acontece é que o consumo de açúcar, sobretudo refinado, provoca picos de insulina. E a insulina, para além de gerir o açúcar no sangue, também tem um efeito nos nossos vasos sanguíneos, fazendo com que eles se contraiam. Ou seja, um pico de açúcar pode de facto levar a um aperto temporário das nossas artérias, elevando a pressão. E para fechar o trio, temos os alimentos processados. O problema aqui já não é só o sal ou o açúcar que eles contêm, é toda a lista de aditivos, conservantes, corantes, intensificadores de sabor. Todo este coquetel químico representa um trabalho extra enorme para o nosso corpo, especialmente para os rins, que são, como vamos ver, absolutamente centrais na regulação da pressão. Muito bem, vamos agora aprofundar um pouco mais a biologia por detrás disto tudo. Nesta secção, vamos focar-nos no ataque interno que acontece nos nossos rins e também no papel silencioso, mas muito destrutivo, da inflamação crónica. Podemos pensar nos nossos rins como se fossem a grande central de controle da nossa pressão arterial. São eles que filtram o sangue, que geram o equilíbrio de líquidos e de minerais essenciais, como o sódio e o potássio. No fundo, são eles que decidem o volume de sangue que circula no nosso corpo. O problema é que esta central de controlo tão sofisticada pode ficar completamente sobrecarregada por uma dieta desequilibrada. E este é um ponto absolutamente fundamental. Muitos dos medicamentos para a tensão alta foram desenhados para atuar diretamente nos rins, ajudando a eliminar o excesso de sal e de água. Ora, se os rins já estão a trabalhar no seu limite, exaustos pela dieta, a medicação simplesmente não consegue fazer o seu trabalho de forma eficaz. É como tentar afinar um motor que está constantemente a ser inundado com combustível errado. Não funciona. E o nosso corpo muitas vezes dá-nos sinais. Um inchaço que aparece nos pés e nos tornozelos, a necessidade de acordar várias vezes durante a noite para urinar, ou até uma sensação de cansaço que não passa, mesmo depois de uma boa noite de sono. Tudo isto podem ser pistas de que os rins estão a pedir ajuda.
Além dos rins, temos outro grande problema: a inflamação. A gordura que se acumula à volta dos nossos órgãos internos, a que chamamos gordura visceral, não é inerte. Pelo contrário, ela é metabolicamente muito ativa e funciona quase como uma pequena fábrica de substâncias inflamatórias. Essas substâncias são libertadas na corrente sanguínea, irritam constantemente as paredes das artérias e, claro, contribuem para que a pressão suba. Até agora, o nosso foco tem sido a alimentação, mas a história não termina aqui, de todo. Vamos agora alargar um pouco o nosso campo de visão e perceber como o nosso estilo de vida como um todo tem um impacto direto e muito significativo nesta condição. Pense no nosso corpo como se fosse uma grande cidade, que durante a noite precisa de silêncio para que as equipas de manutenção e de limpeza possam fazer o seu trabalho. Se jantamos muito tarde ou se passamos a noite a petiscar, estamos a manter o sistema digestivo, os rins e todo o sistema circulatório a trabalhar em horas extraordinárias. E isso rouba-lhes o tempo precioso de que precisam para se repararem e regenerarem. E isto leva-nos, claro, ao sono, que é um pilar absolutamente essencial. O contraste é gritante. Com uma boa noite de sono, o corpo entra em modo de recuperação e as hormonas do stress, como o cortisol, baixam naturalmente. Por outro lado, a privação de sono mantém o corpo num estado de alerta permanente, com níveis de cortisol elevados, o que faz subir a pressão arterial e, mais uma vez, dificulta a ação dos medicamentos. Pois bem, já analisámos o problema, identificámos as causas, percebemos os mecanismos. Chegou finalmente a altura de falarmos da parte mais importante de todas: a solução. Vamos então para a nossa última secção para descobrirmos uma estratégia muito eficaz para de facto retomar o controle da nossa saúde. E a primeira coisa a reter é esta. O objetivo aqui não é propor mais uma dieta de privação, daquelas que são quase impossíveis de manter. A ideia é muito mais profunda e, na verdade, muito mais poderosa. Trata-se de mudar o ritmo do nosso corpo, de lhe dar os períodos de descanso de que ele tanto precisa para se conseguir autorregular. E uma estratégia que se alinha na perfeição com esta ideia é o chamado jejum intermitente. A lógica por trás disto é bastante simples. Ao concentrarmos a nossa alimentação numa janela de tempo mais curta a cada dia, criamos um período mais longo de descanso digestivo. Isto pode começar de forma muito simples, por exemplo, jantando um pouco mais cedo e adiando o pequeno almoço. Esta pausa prolongada permite que o corpo se foque na reparação, que estabiliza a insulina e reduz a inflamação geral. Esta frase resume na perfeição toda a filosofia desta abordagem. Não se trata de lutar contra o nosso corpo, mas sim de trabalhar em sintonia com ele. Ao criarmos as condições certas, estamos a permitir que os seus próprios mecanismos de cura se ativem. O objetivo final é criar um ambiente interno onde a medicação funciona muito melhor ou, quem sabe, com o tempo e sempre com acompanhamento profissional, possa até vir a ser reduzida. E terminamos com esta reflexão. Os medicamentos são, sem qualquer dúvida, ferramentas vitais que salvam inúmeras vidas. Mas talvez, por vezes, coloquemos demasiada fé neles, esquecendo-nos do poder imenso que reside nas nossas escolhas diárias. E se a verdadeira chave para uma saúde cardiovascular forte não estiver apenas na farmácia, mas sim na nossa cozinha e nos nossos hábitos? Fica a pergunta para refletir. Muito obrigado pela sua atenção.